depois colocando, né? Mas eu falei, eu vou destacar essa parte, Jesus chorando no Getsemane. Eu tô falando isso que vocês podem pegar passagens da Bíblia também, isso são ideias, que essas passagens, elas trazem Jesus, a morte e a ressurreição. Quando a gente vê Jesus chorando e o muçulmano fala que Jesus não morreu, no jardim, nossa, é claro, é claramente Jesus falando, Senhor, ele falando com Deus, né? Passa de mim esse cálice, que ele fala, vem um tremor tão grande em Jesus. Aí eu fico pensando, nossa, o que que seria necessário para fazer tremer o Deus de toda a terra, né? Que é Jesus. Porque ele estava assim, em carne. Só que Jesus tinha passado por tanta coisa. Só que o temor mesmo que Jesus era por causa dos nossos pecados. Então, tipo, era um grande peso dele saber que que os nossos pecados, que tudo que afronta Deus estava nele. Então ele suou e suou sangue. Aí eu peguei essa passagem, e falei, vou pegar essa passagem e abordar na carta. Porque por mais que a gente tenha estudado bastante o islamismo, é uma ajuda, uma contribuição, só que não pode faltar morte e ressurreição de Jesus. Porque na parte do islamismo que a gente estudou, aí ajudou muito para eu for colocando o começo da carta, também o final, né, que eu coloquei assim. Coloquei o começo principalmente dos profetas. Eu vou colocar aqui para vocês. Essa é a que eu comecei a escrever. Aí eu sou. Na verdade, eu evangelizo bastante com essa parte de Moisés, né? Sempre que eu vou falar para uma pessoa, tem uma passagem que é essa, né, de Gênesis, de Êxodo 33, que Deus acha graça, eu coloquei aqui, né? Eu ainda estou escrevendo a carta, mas é como um molde, que eu me peço o que você quiser. Que é Moisés, né? Tipo assim, Moisés era muito amigo de Deus. E, tipo, tão amigo de Deus que Deus achou graça. O Êxodo 33, Deus fala assim, ó. Aí eu coloquei aqui, imagina achar graça aos olhos de Deus. E ele falar a você como falou a Moisés. Então, basicamente, eu não sei se eu vou colocar alguma coisa antes da carta, sabe? Provavelmente eu vou colocar uma introdução, mas às vezes eu sou bem direta, né? Falo para despertar aquela, nossa, me peça o que você quiser. Deus está falando isso, Deus falou isso para um homem, que é Moisés. O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Eu usei principalmente que eu falei Moisés, eu gosto muito de usar Moisés quando eu vou falar com o muçulmano, porque eles, né, eles têm Moisés, tem aquela questão, oh, Moisés foi enviado por Deus. Então, tá escrito isso aqui. Ele falou, pediu a Deus, Deus, eu quero ver a tua glória. Deus, eu quero estar na tua presença. E Deus fala, Moisés, nenhum homem pode ver a minha glória, a minha face e continuar vivo. Aí eu coloquei aqui, Moisés pediu para ver, estar na glória, na presença de Deus. Mas Deus foi claro, não podemos ficar vivos em sua presença, pois Deus é santo, e a santidade de Deus nos consumiria. Então, lembra que eu falei, Jesus, quando a Bíblia fala salvação, o Espírito Santo convence de três coisas. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu coloquei aqui, né, o pecado se Deus é santo, como é que pecadores, o pecado vai habitar com Deus eternamente? Como pecadores vão habitar eternamente na presença de Deus? Então vem a justiça, a consciência de justiça, que Deus nos consumiria. O que isso quer dizer? O pecado tem o preço de morte. Deus alertou a Adão. Aí eu coloquei Adão, né? O muçulmano também crê e vê Adão foi o primeiro homem. Gênesis 2:17. Contudo, não comerás da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Em Adão, o pecado entrou no mundo. Ele tira a vida que temos com Deus. Todos pecaram e estão fora da sua glória. Então, a abordagem do pecado, Adão, o primeiro homem, aí vai esclarecer na mente dele. Você vê que Deus trabalha de diferentes maneiras. O do Fábio, ele explicou desde a criação, e ele foi assim, bem conciso, né? Resumido. Eu aqui fui falando de uma outra maneira, né? Escrevendo, como eles vão ouvindo de Moisés, eu coloquei Moisés, vão ouvindo de Adão, eu coloquei de Adão, para ir de passo a passo com eles, mas Deus, ele nos usa, né? Mas Deus sempre mostrou que ele aceita uma oferta de expiação para o pecado. Então, oferta de expiação, né? Que é como se o nosso pecado está em nós, como é que a gente tira, sabe? Tira esse pecado, esconde, esconde. Adão quis esconder, né? A gente viu Adão
tentou esconder com folhas, Deus, não, folha não dá não. Aí é o primeiro sacrifício lá, né? Deus fez a roupa de couro para eles. É a que eu coloquei, né? Levítico 9:15. Levítico, Deus deu a lei, e Deus deu a lei para Moisés, que estava escrito: depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e ofereceu o segundo rito. Levítico tem bastante lei, tem bastante oferta, expiação. E uma que eu sempre lembro é 2 bodes, que Deus ele falava assim: um bode ele vai ser morto, porque o sangue representa a vida. Então, se vocês pecaram, a vida que vocês tinham comigo não existe mais por causa do pecado. Então, se o preço do pecado era a morte, seria a nossa morte. Só que Deus estava mostrando: eu aceito um sacrifício, eu aceito. Aí ele fala um bode, Deus separou um bode, falava mata, degola o bode, e o sangue representa o preço dos seus pecados, para você ver que afronta a Deus o pecado. Então, aí esse primeiro bode. O segundo era levado lá para o deserto. E aí, o que, que eu quis mostrar para eles, né? Que Deus, ele deu a lei, ele falou, o preço do pecado é a morte. Então, tem o bode, tem o sacrifício. E aí eu falei, o preço, o Senhor o tempo todo mostrar, o preço dos nossos pecados é a morte. Mesmo assim, sendo tão grande o amor de Deus, então, é a boa notícia, né? Depois de tão má, em todo o tempo ele falava aos profetas que viria da semente do homem alguém que carregaria a nossa maldição. Se por um homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte, Deus enviou alguém, eu não falei quem é ainda, mas é Jesus, né? Aquele suspense. Alguém que nos traria de volta a ele, em uma superabundante graça. E aí essa passagem do Getsemane, que eu comecei a ler e falei, nossa, é muito boa. Um homem chorava por minha causa. Oh, meu Deus, como eu chorei. Como se eu estivesse lendo, né? Como se eu estivesse vendo Jesus aqui na Escritura. Eu falando, né? Oh, meu Deus, como chorei. Esse é o meu testemunho. Eu chorei, porque minhas iniquidades, os meus pecados o moeram. Levaram à morte aquele que mais me amava. O peso do meu pecado era tão grande que fez Cristo sentir uma tão grande dor, porque os nossos pecados afrontam a Deus. Suas lágrimas eram pesadas, e a aflição tão grande que já ali naquele jardim ele suava gotas de sangue. Era um prelúdio, um passo inicial do que estava por vir. Pela via dolorosa foi o Cristo. Ele foi crucificado no madeiro. A minha condenação foi imputada, colocada nele, sobre ele, os cravos em suas mãos, ferido por mim e por ti, para que nele fosse feita a justiça de Deus. A maldição era nossa, porque quebramos a lei do Criador, mas ele se fez maldito por nós. Toda a dívida dos meus pecados foi paga. Eu creio, o sangue, a vida do único justo, salvou a vida de muitos pecadores, injustos que nele creem. Agora estamos justificados em Cristo, não há mais condenação. Quando eu pensei nessa parte, sempre, né, a gente sabe que Maomé, quando escreveu o Corão, falou de Jesus, mas falou que Jesus não morre, né? Falou que Alá, que é Deus em árabe, fez parecer que era Judas na cruz e não Jesus. Mas você vê que o tempo todo Jesus, ele experimentou, ele falava aos discípulos que ele ia morrer. Esse do jardim, ele chorava falando com Deus o Pai, e Deus o Pai e o Filho concordando. Pensa que o Filho, né, Jesus falou: Pai, passa de mim esse cálice na sua condição humana, meu sofrimento, não só o sofrimento do físico, mas principalmente a dor de ser separado do Pai, porque ele carregaria os nossos pecados. Todas essas coisas fizeram Jesus falar: Pai, faça de mim, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que ele fosse ao madeiro pelos nossos pecados. Então, quando eu abordei essa parte, eu demorei, vocês viram, para falar um pouco de Jesus. Às vezes eu tomei um pouco de calma, né? Porque eu comecei lá desde Moisés, para ter um entendimento, ouvir, né? Tá vendo? Moisés, não foi. Faz muito tempo que Deus está falando que ele vai enviar o filho, muito tempo que Deus fala que precisa de um cordeiro, precisa de um sacrifício. Tudo anunciava, Moisés anunciava, Adão anunciava, os profetas anunciavam que Jesus morreu. Então, vocês vê, Jesus ele nos usa de diferentes maneiras. Eu coloquei a carta aqui do Fábio, né? Ele colocou da criação, do pecado que entrou no mundo, da morte. Como eu também eu coloquei Moisés, coloquei Adão. Então, é como a gente falar com esse povo,
trazer a abordagem, mas não deixar a morte e a ressurreição de Jesus. E basicamente as coisas que a gente coloca antes é tudo, né? Testificando, seja o seu testemunho. Ah, Jesus, ele fez isso por mim, então eu tenho vida com Deus de tal maneira que eu não conhecia antes. E aí vocês podem, na palavra, trazer morte e ressurreição. E aqui vocês têm essa liberdade de falar, Espírito Santo, como é que eu vou começar a falar com eles? Eu uso bastante de Moisés, eu falo isso para o brasileiro, né, da questão da glória. Gente, talvez caia, a gente abre de novo uma última, mas essa questão da glória de Deus, que Deus falou tão claro a Moisés, que não poderia estar na glória dele, aí a pessoa começa a pensar, nossa, é verdade, Deus é santo, então o sacrifício... Você vê que